Fala pessoal, aqui quem está falando é Dani Almeida do canal Doar e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de embriologia do sistema respiratório. Hoje vamos falar do desenvolvimento da árvore brônquica e dos pulmões. E no vídeo anterior a gente falou sobre de fato o primórdio aí do desenvolvimento do sistema respiratório. Falamos do divertículo respiratório, do desenvolvimento da laringe e do desenvolvimento da traqueia. Então, se você ainda não viu, é só apertar ali no nosso card. Hoje a gente vai estar com quais objetivos? Nós vamos relacionar os primórdios do pulmão com o intestino primitivo. Nós vamos descrever o desenvolvimento da árvore brônquica e a maturação pulmonar. E nós vamos também falar do desenvolvimento do diafragma. Então, fica aqui comigo, eu vou sair um pouquinho aqui do canto superior esquerdo para que a gente possa focar apenas nos nossos slides, beleza? Aguarda aí um instante, enquanto isso deixe seu like. Então, pessoal, essa imagem do Carlson, do livro de Embriologia Humana e do Desenvolvimento, é muito interessante para a gente ter uma noção da formação dessa árvore brônquica e da maturação pulmonar de uma forma geral. O que a gente está observando aqui nessa imagem em A? Nós estamos observando lateralmente o intestino primitivo anterior. Aqui em cima, a faringe primitiva, né, o aparelho faríngeo, e aqui embaixo, o desenvolvimento do esôfago, do estômago, do intestino, cá mais para baixo. Então, se a gente for contar aqui lateralmente, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, quarta bolsas faríngeas. Do outro lado também, né, tem o outro par dessas bolsas, a gente só tá vendo de um lado, né? E caudalmente, ao quarto par de bolsas faríngeas, a gente vê o divertículo respiratório, que aqui ele está sendo chamado de broto pulmonar. Se nós pegarmos essa imagem e virarmos ela de frente, né, se a gente estivesse observando como se fosse uma vista frontal aí, anterior do aparelho faríngeo, a gente estaria vendo o divertículo respiratório aqui como está nessa imagem em B, no 28º dia do desenvolvimento intrauterino aí deste embrião. Aqui embaixo é a porção mais caudal do que a gente chama de tubo laringotraqueal, os primórdios aí, né, da laringe, da traqueia. Então, essa região mais caudal do tubo laringotraqueal, a gente consegue observar que está surgindo dois brotos aqui, ó, lateralmente, que nós vamos chamar de broto brônquico primário. Esses brotos brônquicos primários, eles vão, né, se alongar cada vez mais lateralmente e caudalmente. Então, veja como está aqui no 32º dia. E é justamente a partir deles aqui que cada pulmão, o direito e o esquerdo, vão se desenvolver. Veja que do broto brônquico primário estão surgindo os brotos brônquicos secundários. Interessante notar que no primórdio aqui, né, do pulmão direito, a gente está vendo os brotos brônquicos secundários em número de 3, né? 1, 2, 3, que vão ser equivalentes aos lobos desse pulmão direito. A gente vai ter o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E aí nós vamos ter, né, os brônquios secundários, justamente suprindo de ar aí o lobo superior, médio e inferior. Aqui no primórdio, né, do pulmão esquerdo, o que a gente observa? Que estamos vendo surgir dois brotos brônquicos secundários, que também, respectivamente, vão estar suprindo de ar aí os lobos superior e o inferior deste pulmão esquerdo. Então, à medida que estes brotos brônquicos eles vão se ramificando, a gente vai ver a formação aí dessa árvore brônquica. E interessante notar que a partir também dos brotos brônquicos secundários, a ramificação ela vai ser dicotômica, ou seja, de cada ramo vão surgir dois novos ramos. Então, esses brotos brônquicos secundários, eles vão ramificar para brotos segmentares, que vão, né, ramificar para mais algumas gerações aí de brotos brônquicos, que se ramificam formando bronquíolos, propriamente ditos, até a formação de bronquíolos terminais. E à medida, né, que vão sendo ramificados, a gente vai vendo cada vez mais este alongamento ventral, caudal e lateral durante a formação deste pulmão.
Então, veja mais ou menos os aspectos aqui, né, dessa árvore brônquica na 7ª semana de desenvolvimento, que nós consideramos ser um período bem imaturo ainda da formação deste pulmão. E aqui na tabela a seguir, a gente vai ver justamente os estágios dessa maturação pulmonar a depender, né, das características histológicas e da presença de elementos histológicos ali naquele pulmão. Então, no período pseudoglandular, a gente vai observar que este período ele engloba vai da 5ª à 16ª semana do desenvolvimento, né, intrauterino aqui, nesse embrião. Veja que é justamente o período que está havendo aquela ramificação dicotômica até a formação dos bronquíolos terminais. Mas claro que o estágio seguinte, esse período canalicular, ele começa, né, no finzinho desse período pseudoglandular. Eles meio que se sobrepõem, né? A gente separa assim mais didaticamente. Mas este período canalicular, o que acontece nele, né? E quando ele acontece? Ele vai acontecer entre a 16ª semana e a 26ª semana, e é dele que vão começar-se a surgir os bronquíolos respiratórios, que são ramificações dos bronquíolos terminais, que se formaram, né, naquele estágio anterior. O que é o bronquíolo terminal e o que é o bronquíolo respiratório? O bronquíolo terminal, pessoal, a gente considera ser a última estrutura do sistema de condução de ar até, né, para dentro dos pulmões. Então, esse sistema de condução de ar, não existe troca gasosa entre o pulmão, por exemplo, e o sangue. Então, se um bebezinho, né, nascer muito prematuramente aqui nesses períodos de vida, ele não consegue sobreviver. Por quê? Aqui não tem nada ainda nos pulmões formados que possam fazer a hematose, a troca gasosa. Porém, no período canalicular, em especial, né, mais próximo ao final deste período canalicular, se por acaso o bebê nascer bem prematuro, ali na 24ª, 25ª semana, ele pode ainda sobreviver se tiver cuidados extremamente intensivos. Nada garante que ele vai sobreviver, claro, porque todos os sistemas de órgãos dele ainda está muito imaturo. Mas é isso, com cuidados extremamente intensivos, ele pode, né, sobreviver, sim. E aqui nesse período canalicular, a gente vai ter a formação dos bronquíolos respiratórios e dos ductos alveolares primitivos. Então, veja que é um período que já começa a ter maior vascularização neste pulmão. Ele já está começando a formar, né, os brotinhos ali que vão estar relacionados com as trocas gasosas, mas veja que ainda existe uma distância relativamente grande entre os capilares pulmonares e os, né, ductos alveolares primitivos aqui, neste estágio. É interessante notar como há esse grande amadurecimento neste período aqui, logo, né, consecutivo, que é o período do saco terminal, que vai aproximadamente, né, da 26ª semana até o nascimento. Aqui sim, o que a gente vai observar? Vai observar a formação dos alvéolos primitivos, que nós chamamos de sacos terminais. Por isso, a gente chama esse período de período do saco terminal. Veja que os alvéolos primitivos, eles já estão, né, com as células um pouco mais achatadas, células pavimentosas, diferente do que a gente tinha aqui, né, no período canalicular. Então, estes alvéolos primitivos, eles têm esta parede um pouco mais delgada, ele já tem um contato, né, mais próximo aqui com os capilares pulmonares, né, deste pulmão em desenvolvimento, e começa-se também a surgir as células chamadas de pneumócitos tipo 2. Essas achatadinhas são os pneumócitos tipo 1, que fazem parte da membrana alvéolo capilar, que justamente é a responsável pela hematose, né, a troca gasosa entre o alvéolo e o sangue, caso este bebê ele nasça mais ou menos aqui, né, neste período. Porém, também vão surgindo outras células, os pneumócitos tipo 2, que são as responsáveis pela produção do surfactante. E o surfactante ele é extremamente importante para a redução da tensão superficial aqui nestes alvéolos, evitando, por exemplo, a atelectasia aí nestes alvéolos aqui, né, em formação, ainda bastante primitivos.
A produção desse surfactante vai aumentando cada vez mais no final, né, do nascimento, nas últimas 2 semanas, principalmente. Então, antes disso, a produção ainda é muito pequenininha. E aí, em caso de risco de nascimentos prematuros, por exemplo, as mamães, as futuras mamães, elas acabam fazendo parte aí de um programa de tratamento para injeção, por exemplo, de corticoides, né, que ajudam, a gente sabe que eles ajudam na maturação pulmonar, vão justamente ajudar na produção, aumentar a produção desse surfactante aqui e dar mais chances ao bebê que nascer prematuro conseguir respirar melhor e não sofrer da síndrome da angústia respiratória aí do recém-nascido. E em seguida, vemos com o período, a gente vem com o período alveolar, justamente vai do 8º mês, né? Você vê que tem uma sobreposição aqui. Ele vai do 8º mês até a infância, aproximadamente 8 anos de vida, após, né, o nascimento. E aqui a gente vê o amadurecimento dos alvéolos. Então, quando a gente nasce, nós somos recém-nascidos, nós temos alvéolos primitivos, em torno lá de mais ou menos 150 milhões. E à medida que a gente vai avançando, né, que vai envelhecendo, mesmo novinho, né, a gente vai passando os anos aí na infância, o que vai acontecendo? Os alvéolos primitivos, eles vão produzindo novos alvéolos, vão surgindo novos alvéolos dos alvéolos primitivos. E os mais antigos, eles vão amadurecendo. Amadurecem como? Eles ficam maiores, cada vez mais delgados e com mais ainda íntimo contato com o capilar pulmonar ali perto dele. Aí os alvéolos primitivos, eles vão surgindo novos alvéolos e estes novos alvéolos depois vão amadurecer, até mais ou menos os 8 anos de idade. Certinho? A gente sempre fala do amadurecimento pulmonar, né, dessas terminações alveolares, que são extremamente importantes para as trocas gasosas. Mas a gente não pode esquecer que todo o pulmão ele está revestido por uma camada serosa. O que é isso, serosa? É o que a gente chama de pleura. É o tecido conjuntivo de revestimento aqui, né, dos alvéolos, principalmente, né, a parte mais periférica. E por cima, aí, recobrindo este tecido conjuntivo, a gente tem o mesotélio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estes brotos pulmonares aqui, ó, envolvendo eles, eu vou até desenhar de que cor? Vermelhinha mesmo. Envolvendo aqui, né, todo este sistema aqui, a gente vai ter um tecido, um mesênquima, né, um mesênquima esplâncnico, revestindo estes brotos aqui pulmonares que estão surgindo. Então, à medida que a gente vai observar este alongamento, essas ramificações, né, dos brotos pulmonares, a gente vai empurrando também esse mesênquima cada vez mais lateral, caudal e ventralmente. Tem espaço para isso? Sim, tem espaço, porque em volta aqui dessas estruturas existe a cavidade, as cavidades celômicas deste pulmão, ou deste embrião, desculpe. Então, na verdade, essa região aqui do embrião é o que nós chamamos, é uma região que tem uma cavidade envolvendo esse mesênquima aqui, que é o que nós chamamos de canal pericárdio peritoneal. É o que liga o que nós dizemos ser a cavidade peritoneal desse embrião com a cavidade pericárdica. E aí, justamente, durante o alongamento aqui, né, e formação, amadurecimento deste pulmão, a gente vai expandindo-se essas estruturas justamente nesse canal pericárdio peritoneal. E aí depois eu gravo um vídeo falando das cavidades celômicas, né, do embrião, para a gente compreender como é que existe a formação da cavidade pleural, por exemplo. Tá? Que não vamos abordar aqui agora, senão vai ficar muito extenso. Então, essa pleura também ela vai se alongando, né, à medida que a gente está ramificando e amadurecendo este pulmão. A pleura sempre vai estar envolvendo todas essas estruturas aqui pulmonares em desenvolvimento. Certinho? E aí, por fim, vamos falar da formação do diafragma. Por que destacamos o diafragma? Este é o principal músculo respiratório, inspiratório. A contração deste músculo é que permite, né, uma grande expansão da caixa torácica e permite aí que a gente consiga
respirar adequadamente. Como é que surge esse diafragma? Ele vai ser oriundo, né, de 4 componentes embrionários. Muito interessante isso, né? E a gente vê também isso remetendo à complexidade, né, deste diafragma, desta musculatura. Então, uma dessas estruturas é o septo transverso, que é um tecido bastante fibroso que fica ali, se desenvolve, né, inicialmente ali anteriormente à região onde está se desenvolvendo o coração, mas durante, né, o dobramento do embrião, ele acaba ficando nessa porção abdominal aqui. E aí, o septo transverso, esse tecido fibroso do embrião, ele vai formar, dele vai ser oriundo o tendão central do diafragma. Em seguida, a gente vai ter a formação das membranas pleuroperitoneais, que vão justamente separar a cavidade pleural da cavidade peritoneal. E essas membranas pleuroperitoneais vão dar origem ao que nós chamamos de diafragma primordial, que é justamente este aqui que está surgindo, ó, e vai se unindo aqui ao tendão central aqui desse diafragma em formação. Mas com, né, a continuação do amadurecimento, da formação, do crescimento do embrião, do feto, a gente vai observar que vai surgindo nova musculatura aqui a partir das paredes laterais, das paredes costais, digamos assim, deste embrião. E aí, este crescimento muscular, ele vai ficando tão significante que acaba formando toda a nossa musculatura diafragmática que está relacionada, voltada à parede abdominal, às costelas. Aqui, como a gente pode observar em lilás, aqui essa coloração, né, toda veio da onde? Justamente desse crescimento lateral aqui deste embrião, para formar essa musculatura associada à parede, né, costal aqui do diafragma. E por fim, a gente fala da porção crural do diafragma. Que porção é essa? É a porção do diafragma que está o fixando as vértebras lombares. Aqui, ó, como a gente pode observar. Bem como também é bem uma área por onde temos os ósteos aqui, ó, da veia cava, do esôfago e da aorta. Então, essa porção crural do diafragma, ela vai ser derivada dessa estrutura mesenquimal aqui primitiva, que está justamente envolvendo essas 3 estruturas, a veia cava inferior, o esôfago e a aorta. Então, isso aqui, futuramente, vai se desenvolver na musculatura crural aqui, deste diafragma. Belezinha? Então, no fim das contas, no nosso diafragma, a gente tem um tendão central, a porção, né, costal aqui desse diafragma e a porção crural. E este músculo é extremamente importante aí para a nossa inspiração. Então, pessoal, aqui estão as nossas referências bibliográficas com textos muito bons para quem gosta de estudar embriologia ou quem quer se aprofundar na área. E os sites aqui embaixo, eles são excelentes para quem quiser dar uma olhada assim, ter uma noção tridimensional das alterações que acontecem durante o nosso desenvolvimento embriológico, beleza? Então, até a próxima, deixe seu like aí e até mais. Tchau, tchau!